A medicina oriental já trabalha com esses conceitos bioenergéticos há milênios. A medicina tradicional chinesa considera o conceito de Qi, que é a energia vital que temos e podemos absorver. Na Índia, esse conceito é chamado de Prana, muito utilizado pelos yogis, praticantes de yoga, e praticado, por exemplo, da forma de respiração pranayama. Quando atingimos uma evolução espiritual elevada, não precisaremos mais nos nutrir de alimentos, carne, vegetal ou mesmo líquidos, apenas dessa energia vital. Porém, ainda nosso corpo exige nutrientes devido à biologia e densidade da matéria que vivenciamos aqui. O conceito de biofield, também conhecido como biocampo, vem sendo estudado já pela academia para efetiva comprovação científica da sua existência, mas infelizmente ainda há poucos estudos e pouca evidência científica. Entretanto, já se percebeu que por meio de certas terapias que utilizam o conceito de atuação nesse biocampo, refletem melhorias de fato para pacientes com dores físicas, emocionais e geram um relaxamento considerável, que difere do efeito placebo. Basicamente, imagine que você tem um campo energético ao seu redor e que esse campo pode mudar a cor, frequência e a forma à medida que mudamos os nossos pensamentos. Por exemplo, se você estiver vibrando amor, esse campo estará numa frequência energética mais alta, com uma cor mais clarinha. Se tivermos ódio, nossa frequência energética estará vibrando em frequências mais baixas, com uma cor mais escura. Muitos também associam o conceito de aura, visto popularmente em cima da cabeça de anjos ou santos. Sim, também temos uma aura que podemos mudar de cor à medida que mudamos a forma do nosso pensamento. Existe também um conceito de 7 corpos que possuímos além do físico, descritos por Brennan no livro Mãos de Luz, que explica com mais detalhes e que, se você tiver curiosidade, pode se aprofundar consultando. O que de fato precisamos saber nesse momento é que podemos influenciar esse biocampo de uma outra pessoa com um certo magnetismo animal. Isso pode ser utilizado para tratamentos complementares. Porém, quando utilizado de maneira errada, com fins de ferir, podemos gerar obsessões ou mesmo interferir nos centros de força da outra pessoa. Mas o que são centros de força? Afinal, eles são os famosos chakras, que a medicina oriental já tanto trabalha, porém ainda não é muito difundida na medicina ocidental. Existem dezenas de centros de força espalhados pelo nosso corpo, que não ficam exatamente no nosso corpo físico, mas se conectam ao nosso corpo físico por meio de glândulas. Podemos mapear esses 7 principais da seguinte forma: básico, sacral, plexo solar, cardíaco, laríngeo, terceiro olho e coronário. Cada literatura descreve como um nome distinto. Por exemplo, alguns descrevem o sacral como sexual. Os chakras possuem cores específicas de uma normalidade que ficam girando de forma circular. Imagine um movimento de máquina de lavar em funcionamento. Quando bloqueados, tendem a parar, e o que bloqueia essas associações são questões espirituais, físicas e emocionais. Por exemplo, quando sentimos culpa de algo, bloqueamos o chakra sacral. Ou quando sentimos medo de alguma coisa, bloqueamos o chakra básico. Quando ficamos aflitos ou tendemos a entrar em conflito, é o chakra do plexo solar que é afetado. O impacto é tão forte que altera em nível físico, sentindo cólicas, dores no abdômen. Em outros casos, quando emoções e sentimentos como mágoa, rancor são solidificados, pode até ser somatizados em doenças mais graves, como o câncer. Sim, a medicina oriental acredita que para que possamos ter saúde e bem-estar, é preciso que estejamos em equilíbrio. Portanto, para buscar esse equilíbrio, é ideal que todos os centros de força estejam desbloqueados. Daí surge o conceito de holística, ou seja, deixamos de tratar somente a doença física como algo alopático, mas percebemos a raiz do problema que transcende o cunho material e vai até os aspectos emocionais e espirituais. A boa notícia é que podemos desbloquear os centros de força. A primeira é atuando sistematicamente no biocampo do interagente, do paciente, por meio de técnicas de bioenergia como o reiki, a acupuntura. A outra é o interagente trabalhar sua moral, mas não a moral que julga os outros, mas a moral que se conecta com perdão, amor incondicional, liberdade e livre-arbítrio. Para buscar essa reforma dessa moral, precisamos navegar pelas feridas emocionais que trazemos da infância ou mesmo de outras vidas e mudar os nossos comportamentos. Teremos uma parte específica explicando melhor como faremos isso.
Além da psicologia convencional, você também pode buscar também tratamentos como barras de axis, theta healing, radiestesia, que ajudam a lidar com essas questões. Mas é importante verificar sim a procedência, tá, do terapeuta, pois como mexemos com energia, é importante que tenhamos um aplicador com uma boa energia. Trabalhar com barras de axis e theta healing e radiestesia tem me ajudado muito a entender questões como complexo de inferioridade, vitimismo, mas olha que 50% da eficácia equivale ao seu comprometimento em buscar uma melhorar como um ser mais evoluído. Mais à frente, falarei mais também sobre esse sentido de forças com mais detalhes para que você possa aplicar no dia a dia ou mesmo procurar auxílio de um terapeuta, um profissional habilitado. Gratidão e a gente se vê na próxima aula.